Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a Conhecer Concursos, acolhe você com carinho. E hoje nós estamos aqui no dia 19 de setembro de 2024 com uma novidade que saiu ontem, né? Saiu a novidade do concurso público para a Prefeitura Municipal de Praia Grande. Então, a Conhecer vem trazer para você, então, um bate-papo, uma conversa, vamos entender esse concurso. Então, acolhemos todos que estão aqui ao vivo, sejam todos bem-vindos. Peço para que você mantenha a sua câmera desligada e o seu microfone também desligado. Na medida que a gente for apresentando, se você tiver algum tipo de dúvida, ou se você quiser aí anotar sua pergunta no final, levantar a questão, seria muito legal. Mas se você também quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. Bom, vamos lá. A Conhecer Concursos, o que é? A Conhecer Concurso nada mais é do que a melhor escola da região quando se trata de concurso público, especialmente focado em educação. E esse concurso não é focado em educação, mas nós temos aí cargos, por exemplo, ligados à educação, que é o cargo de inspetor de alunos, né? Mas nós vamos oferecer esse curso para alguns cargos deste concurso. Para começar, então, me chamo aí César Neves, sou o professor, idealizador desse grupo, mas nós não estamos sozinhos, nós temos uma equipe bem preparada para te atender. Então, nós vamos começar entrando, então, no site do IBAN. Vamos procurar aqui, ó, IBAN SP, tá bom? Lembrar, gente, que todos os concursos passam por uma licitação. O que é a licitação? É uma concorrência pública onde muitas pessoas, muitas empresas concorrem para ser a organizadora do concurso. Então, primeira coisa, tira da sua cabeça que concurso público é para arrecadar dinheiro. Poderia ser isso no passado. Hoje não é mais, gente. Por quê? O concurso público, ele não vai dinheiro para os cofres públicos. Eu estou falando aqui das maneiras mais legais possíveis, da lei, né? Não vai para o bolso da prefeitura de Praia Grande. O concurso público é uma licitação feita aí por algumas bancas, e esta banca que vai receber os valores do concurso, tá? Não é a Prefeitura de Praia Grande. Tá bom, é a Prefeitura de Praia Grande, tudo bem. Vamos fazer a conta? Quantos inscritos existem? Qual o valor da inscrição que é cobrado? Dá para pagar o quê? Não dá para pagar nem o salário de um mês, gente. Então, esse papo que as pessoas falam, concurso é para arrecadar dinheiro, é para pagar o 13º, blá, 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 blá. Isso é um discurso, primeiro, do passado, segundo, de quem quer te derrotar. A palavra é essa. Ele já quer te queimar, falando assim, olha, não vá para esse concurso. Mas essa pessoa vai lá, se inscreve, estuda, passa e passa na sua frente. Então, não entre nessa conversa, nessa lorota. Concurso, gente, não é gasto. Concurso é um investimento. Você vai lá pagar ou um curso para você fazer, ou se você não vai fazer o curso, vai comprar uma apostila, vai comprar um livro, não vai comprar nada disso, mas vai pagar a inscrição. Isso se chama investimento. Uma inscrição é caro, tudo é caro hoje, né? A gente sabe disso, mas não paga uma pizza, gente, não paga. Então você deixa de comer a pizza de sexta-feira, de sábado, e faça sua inscrição para o concurso. É investimento. E o concurso, ele é treino, técnica. Quanto mais você fizer, mais você vai estar preparado para o próximo e para aquele que você gosta, para aquele que você quer, etc, etc. Então, tira isso da sua cabeça, de que é para arrecadar dinheiro da prefeitura, de que é falcatrua, etc, etc. Tá bom? Para com isso. Primeiro passo do concurso, leitura do edital. É o que nós vamos fazer hoje aqui, um olhar para o edital. Eu não vou fazer a leitura, gente, porque senão realmente ia levar muito tempo.
nós vamos fazer um olhar para o edital. Você precisa fazer a leitura minuciosa. Por que você precisa fazer a leitura minuciosa? Porque o edital é o contrato de trabalho. Você está entrando na prefeitura XYZ, ou no estado, ou no governo federal, e ali está as regras do jogo, o contrato de trabalho. Então, é muito importante você entrar e saber para onde você está entrando, o que você está fazendo. Tudo bem? Então, vamos lá. A banca escolhida pela Prefeitura Municipal de Praia Grande, como se e já está há muitos anos, é a IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Então, a gente sabe que algumas prefeituras mudam, né? Por exemplo, Santos vinha com um ascendente aí do IBAM, agora passou para o Instituto Mais. Por que que mudam essas bancas? Porque tem licitação, gente. E quem oferecer o melhor custo-benefício para o município é abraçar os concursos públicos daquela região. Por exemplo, em Cubatão, nós ainda estamos com a IBAM. A IBAM está com um contrato vigente, segundo rumores, termina agora em setembro. Então, os contratos que as prefeituras fazem é um contrato com a banca, tá? Chamou para dar uma volta com ela no dia do aniversário dela. É sério? Que legal. Oi, seu microfone desligou. Não dá para escutar. Oi, faz muito tempo que desligou, não? Faz muito tempo? Não, desligou agora. Tá. Então, eu disse aqui que o contrato é feito com essa banca. E nós temos aí a IBAM, para a grande IBAM, casamento aí de anos, né? Então, nós vamos entrar aqui no IBAM, lembrando que IBAM é uma empresa lá do Rio de Janeiro, e tem o IBAM São Paulo. Então, ó, o site é ibansp concursos.org.br. Esse é o site da IBAM. E aí, quando você entra logo no site, aparece aí os concursos, olha lá, concursos em andamento. Você vai clicar nesse. Quem são os concursos em andamento? Quais são os concursos em andamento? Então, nós temos aqui, em Praia Grande, um processo seletivo para enfermagem, fisioterapia, odontologia e psicologia. Pessoal, processo seletivo é diferente de concurso público. Processo seletivo é por um tempo determinado. Você vai lá, entra, faz o seu trabalho e depois o seu contrato acaba. Concurso público é para a vida até a sua aposentadoria. Então, você entrou e aí você fica até a sua aposentadoria ou até você exonerar, etc. Então, nós temos aqui, ó, em concursos em andamento, o processo seletivo de Praia Grande desses cargos que eu acabei de mencionar. Aí tem Franca, olha lá, mais um pouco de Franca, Praia Grande. Então, Praia Grande tem aqui o edital do concurso de agente comunitário de saúde. Vamos entrar nesse primeiro? Então, um concurso é esse, é o de agente comunitário. Mas deixa eu deixar claro aqui, o agente comunitário, nós vamos estudar um pouco o edital, ele não é para todos, infelizmente. Todos os agentes de saúde, aí, as prefeituras, acabou de ter de Santos, né? Eles são loteados, são concursos regionais, são concursos para quem mora na cidade. Então, esse concurso não é para todos, esse concurso é somente para quem mora na cidade. Ele segue uma legislação qual é a ideia do agente de saúde comunitário? Ele precisa conhecer a região, então ele precisa morar próximo. Então, não pode alguém lá que vem de São Bernardo, de São Paulo, de São Vicente, de Cubatão, entrar na concorrência e participar da concorrência deste cargo. Deixa eu lembrar para você que é somente esse cargo, tá bom? Então, o de agente, olha lá como ele vai dizer, tem um monte de vagas, mas é uma por bairro.
tá? Uma por unidades de saúde. Gente, tem muita vaga. Você viu aqui a quantidade? Uma por bairro deve ultrapassar aí, sei lá, deixa eu contar aqui, deve ultrapassar 20 vagas. Mas lembrando, gente, que o concurso, ele pede só uma vaga, ou às vezes cadastro reserva, mas ele chama muito, muito, muito mais. Por que isso, então? É golpe deles? Não é golpe, gente. Isso daí acontece, eles colocam lá uma vaga apenas, porque o Ministério Público, ele obriga você a chamar o quanto antes. Você que passou, você imagina, você passou em segundo lugar. Você vai estar querendo lá, eu quero saber da minha vaga, cadê minha vaga? Você vai lá perturbar, a prefeitura vai correr atrás do seu direito, mas se ele coloca lá uma vaga, eles são obrigados a chamar uma pessoa no período vigente do concurso. Agora, eles fazem isso propositalmente mesmo, para que eles possam ter liberdade de chamar quando eles puderem, tá bom? Então, não acho que isso é um erro, que é um golpe, é dessa maneira mesmo. Eles colocam um mínimo de vagas para chamar muito mais. Vamos citar aqui um exemplo básico. O último concurso, parece, de inspetor, tinha uma vaga e chamaram 80. Gente, é muita gente, né? Então, assim, pense uma coisa, não é possível que só vai ter um agente nesta unidade. Vai ter outros agentes, mas eles não podem colocar mais aqui, tá bom? Então, ó, qual a exigência para ser agente comunitário? Ter o ensino médio completo, então, ou seja, tá lá com o terceiro ano do ensino médio ou do segundo grau lá do passado, ótimo, você já pode fazer. Não precisa ter nada técnico, né? No caso aqui desse concurso, residirem em Praia Grande. Na lei, ó, os termos da lei 11.350 de 2006. E aí você vai ter que estar na região, você vai ter que ter um comprovante de residência, né? Você vai ter que estar na região daquele bairro. Então, se você mora, por exemplo, no bairro da Aviação, você vai ter que se inscrever naquela região. Você não vai poder se inscrever, por exemplo, sei lá, no Samambaia, certo? Então, isso é a primeira coisa. As inscrições estão abertas a partir do dia 18, foi ontem, né? Até, vamos ver aqui, até o dia 27, 29, ó, de outubro. Então, tem bastante tempo para você se inscrever. A primeira regra que eu trago aqui para vocês é não. Tá mudo. Ligou o microfone de novo. Eu acho que eu aperto um botão aqui sem querer sempre. Desculpa. Então, voltando aqui, gente, não podemos se inscrever correndo. Você precisa fazer a leitura minuciosa do edital. Por quê? Quem corre lá atrás, nos primeiros dias, vai fazendo a inscrição, às vezes o edital vai ter uma retificação, muda, ou você não vai poder estar naquele dia da prova para realizar a prova e você vai gastar dinheiro, vai fazer a inscrição de bobeira. Então, é interessante que você faça a inscrição quando você tiver certeza do processo, certo? Então, isso é muito importante. Se inscreva depois que você fizer a leitura do edital. Já falei aqui para você que o edital, ele é o teu contrato de trabalho, ok? Então, um outro... Oi, desculpa, caiu aqui a sua apresentação. Tem um aluno apresentando aqui. Oi, deixa eu voltar aqui, peraí, parar a apresentação na tela. Só um instantinho. Gente, não mexe nos documentos, tá bom? Não mexe. Quem é que está apresentando aqui? Já saiu já aqui. Eliton, desliga o microfone, por favor. Tá bom, calma aí.
Voltando aqui, que eu não estou conseguindo retornar a apresentação. Vamos lá. Deixa eu voltar. Conseguiu, Wellington? Conseguiu. Tá só a câmera ligada. Só desliga a câmera, Wellington, também, por favor. Isso, muito obrigado. Então, voltando aqui, lembrar, então, que é interessante que você faça inscrição depois que você faz a leitura toda, porque, olha, por exemplo, aqui a gente está com um problema sério, que é a data do dia da prova do agente comunitário, que vai bater com outros dias de prova de um outro edital, também de Praia Grande. Isso é ruim, porque eu acredito que provavelmente deve haver alguma mudança nessa data, porque as pessoas podem concorrer por 2 cargos, e se manterem desse jeito, e não divulgarem o horário da prova, as pessoas vão deixar de fazer a prova, tá? Então, por favor, foque nisso. Mas lembrando que você também tem a possibilidade de pedir isenção da taxa. Então, como que você pode pedir isenção da taxa? Quem é que pode pedir essa isenção? Vamos ver lá quem pode pedir a isenção de taxa? Ó, isenção do pagamento, lá na página 7. Quem é que pode? Quem faz doação de sangue por pelo menos 3 doações em 12 meses. Quem está desempregado pode pedir a isenção da taxa. Hipossuficiente, ou seja, quem ganha muito pouco, menos que o salário mínimo, na renda familiar, né? Doação de medula óssea, doadora de leite materno. Então, essas pessoas podem pedir a isenção. Só que o período é muito curto, não é um período livre lá. Você vai ter um período curto, ó lá, até o dia 27, ó. Do dia 23 ao dia 27, você vai poder acessar a plataforma do IBAN para solicitar essa isenção. Então, não está aberta agora, é do dia 23 ao dia 27. Então, faça a leitura minuciosa do edital para solicitar a isenção. Se você está desempregado, se você tem como comprovar o seu trabalho, eu acho que vale muito, muito, muito a pena. É um investimento, tá? Feito isso, eu, por exemplo, recomendo que você faça inscrição. Se você não for fazer essa parte de isenção, após o dia 27, por exemplo, que aí todo mundo leu, todo mundo tirou a dúvida, todo mundo ficou aí numa tranquilidade, aí você vai lá e faz a sua inscrição também. Tem os candidatos de deficiência, né? Com deficiência, você tem que lembrar que você precisa apresentar o laudo médico, e aí tem todas as orientações aqui de como você vai apresentar o laudo médico. A prova do agente comunitário é prevista para o dia 1º de dezembro, um domingo, né? Mas aqui não está dizendo o horário. É isto que a gente está aí com dúvida, porque no outro edital, nós vamos ver lá, que tem o horário de um outro cargo. Então, aqui você precisa decidir. Faço agora, espero mais um pouquinho para ver se o IBAN vai alterar a data, vai alterar o horário, para que eu possa decidir qual o cargo que eu vou fazer. Então, você precisa prestar atenção aqui, que dia 1º de dezembro não está dizendo o horário. Eu vou deixar esse edital aberto, porque nós vamos abrir o outro, e daqui a pouco a gente vai ver para a gente comparar, tá bom? Então, no dia 22 de novembro, vai divulgar os locais de prova. Para o agente comunitário de saúde, quais são os conteúdos que vão cair? Língua portuguesa, matemática e os conhecimentos específicos. E para você ser considerado aprovado, você precisa acertar 50% da prova, ok? Então, vamos ver a validade desse concurso, que eu não me lembro mais. Ó, isso é muito raro em Praia Grande, tá? Esse concurso vale por 2 anos. Gente,
é raro em Praia Grande. Praia Grande geralmente faz concurso para 1 ano, tá? Válido por 2 anos, prorrogável por mais 2. Então, você tem aí a possibilidade de emprego por 4 anos, gente. Então, você vai fazer esse concurso, e se você passar, mesmo que você não passe lá entre os primeiros colocados, você tem a chance de ser chamado no período de 4 anos. Quando eles fazem concurso, eles sempre prorrogam, dificilmente não prorrogam. Então, é muito interessante. Você não sabe o que você vai viver daqui a 4 anos. Né? Eu falo como experiência própria, quando eu fiz lá, eu sou professor, né? Quando eu fiz para o Estado, eu levei, para o Estado não, para a Prefeitura de Cubatão. Eu fiz para 2 cargos, né? Um cargo eu fui logo chamado, no outro levou 4 anos para ser chamado. Então, eu já estava na prefeitura de um cargo, levou 4 anos para um outro cargo ser chamado. Então, é interessante isso, você faz a prova no mesmo período, demora-se a ser chamado, mas você pode ser chamado. Então, não perca essa oportunidade, é uma chance, você não sabe o que vai acontecer daqui a 4 anos, você não sabe como é que vai estar a prefeitura, você não sabe como vai estar a situação de emprego no país, então é importante você preservar o seu emprego pensando no concurso público, tá bom? O concurso público, ele é interessante porque ele te traz a estabilidade, coisas que a gente sabe que hoje nos empregos por aí não tem, né? Então, como nós tínhamos dito, o que vai cair na prova de agente comunitário? Vai cair português, matemática e os conhecimentos específicos, né? Aqui, ó. Português, matemática, conhecimento específico. Português é muita questão, né, gente? 14 questões. Então, é bastante questões. Matemática tem um número aí razoável de questão. Então, são poucas, né? E já os conhecimentos específicos são 20 questões. Também bastante questões e valem o dobro ó, peso 2, ó. Então, assim, temos que focar bastante aí na parte específica. Tá certo, mas o que vai cair? Quais são os conteúdos? Nós vamos ver isso agora. Eu não vou conseguir falar todos os detalhes, né? Ó, o conteúdo não é pequeno, tá, gente? Ó, aqui fala das atribuições do agente comunitário. Então, tudo isso o agente comunitário faz. Então, eu oriento que você leia, porque pelo menos se você faz tudo isso, é sinal que eles vão poder cobrar na prova esses assuntos, tá? Então, vamos lá. Português tem esses itens aqui, olha, é o português do ensino médio, tá? Então, é a coisa básica do ensino médio. Matemática também é a matemática do ensino médio, ok? Então, é interessante você observar provas anteriores, verem as provas do IBAN, que pedem aí português e matemática, né? Já o agente, a parte específica, se você olhar assim, o conteúdo descrito, ele até que é pouco, né? Ó, política de saúde, diretrizes do SUS, código de ética, guia prático do agente comunitário, trabalho em equipe, DST, métodos contraceptivos, vacinação, quer dizer, é pouca coisa, mas você sabe que com esse conteúdo todo aqui, ele se desdobra, tem muitos assuntos, tá? Então, esses são os conteúdos do agente comunitário, ok? Então, agente comunitário, ensino médio, ok? Vamos lá. Deixa eu confirmar se é ensino médio mesmo. A gente vê tanta coisa das provas, ensino médio, ok? Vamos para outra prova do IBAN. Ó, então, a gente está aqui no agente comunitário, nós vamos para outra prova, que é de cargos variados aqui. E é um outro edital. Vai falar assim, mas por que separaram o edital? Eu penso que separaram exatamente pela questão da exigência de ser morador de Praia Grande e da exigência da localidade. Então, eles deram uma separada exatamente por isso. Não é nem pelas secretarias, porque um cargo desse, de agente comunitário, está ligado à saúde. Aqui a gente vai ver outros cargos que estão ligados à saúde, como médico,
auxiliado de consultório odontológico, é ligado à saúde também. Então, não foi por conta da secretaria, provavelmente foi por conta dessa questão da localidade. Aqueles cargos são focados para moradores da cidade, porque é uma exigência de lei, né, que a gente falou aqui sobre a lei. Então, o outro concurso, que é o 5, o edital 5, ó, ele vai trazer também as inscrições e a data da prova. Eles trazem aqui 2 dias de prova. Tá vendo que bate o dia com a gente? Vai bater a data, né? Com alguns cargos, ó. Tá batendo aqui dia 1º de dezembro. Então, vão ter 2 dias de prova. Nós vamos falar sobre esses 2 dias e sobre as possibilidades que você tem de fazer inscrição para mais de um cargo, tá bom? Ok. Então, nós vamos ver aqui, ó. Gente, não foca nisso. Uma vaga, uma vaga, uma vaga. Será que Praia Grande vai precisar somente de um auxiliar de enfermagem? Duvido, gente. Não é só um. Eles vão precisar de mais, tá bom? É que eles colocam, olha lá, você tá vendo aqui, ó, uma. Aí você vai colocar em médico. Olha, médico tem 6. Não, mas é 6, mas é dividido em quantidades aqui, olha. É um médico só. Eles precisam só de um médico, gente. Não precisa só de um médico, é muito mais. Um recepcionista da prefeitura inteira? Também não. Uma pessoa de limpeza? Não também, tá bom? Aí aqui eles colocam 30 trabalhadores. Por que esse eles colocam 30 e os outros? Porque aqui, se eles precisam de 30, provavelmente eles estão precisando de 100, 150, eles estão precisando de muitos. E também não é um emprego atrativo com relação a valores, né? Nós vamos falar sobre isso já já. Então, vamos lá. Então, a vaga de assistente social, então é curso superior, o valor aí por 30 horas de 4.700. Esses cargos de ensino superior, que ganham um valor um pouco melhor, geralmente não tem vale alimentação e refeição, tá? O professor não recebe nada, por exemplo, lá. Geralmente. Os cargos inferiores, aí sim recebe vale refeição, no caso, vale alimentação, tá bom? Então, vamos lá. Auxiliar de consultório, esse aqui é o ensino médio completo, mas tem que ter um curso. Pessoal, eu fui ver lá essa questão do curso. Tem cursos e a inscrição do CRO, né, do Conselho Regional de Odontologia, tem cursos que você consegue fazer em 6 meses. Então, se você falar assim, eu quero tentar o auxiliar de consultório odontológico, será que dá tempo? Dá. Você só não pode passar em primeiro lugar, né? Porque talvez o primeiro eles chamem logo. Mas, se você passar em 5º, 6º, 7º lugar, provavelmente vai demorar mais 6 meses, 4 anos, gente, esse concurso vale, não é isso? Então, vai demorar um pouco mais de 6 meses. Esse aqui eu não conferi se vale 4 anos também. O outro valia. Vamos conferir aqui? Vamos dar uma olhada? Para não falar besteira? Espera só um pouquinho. 2 anos, prorrogar por mais 2. Então, esse também vale 4 anos. Então, assim, 6 meses dá tempo de você fazer o concurso, o cursinho, se preparar e ir lá tentar o cargo de auxiliar odontológico. Lembrando, gente, que poucas pessoas têm esse curso, né? Então, a chance é muito grande. Auxiliar de enfermagem, enfermeiro. Aqui, enfermeiro, gente, é curso superior, tá? Não é técnico, tá? Mas nós vamos ver aqui, ó, que também vai ter técnico de enfermagem, tá bom? Então, um curso superior de enfermeiro, farmacêutico também é curso superior. Inspetor. Gente, inspetor, fundamental completo. Fundamental, 8ª série, 9º ano. Um salário aqui, ó, de 2.144, mais o vale-refeição ou alimentação, que eu não sei dizer se é qual é o correto, mas vale bem a pena aí. Tem horas extras que você pode cumprir, enfim. Dá para ser um primeiro emprego. O salário não é bom, né, gente? Não é um salário dos melhores, né? Mas é um emprego garantido,
e é o primeiro passo. É um emprego que tem muita rotatividade. A pessoa experimenta ser servidor público, ela vai buscar outros, termina uma faculdade, ela consegue um emprego melhor, então ela vai sair, ela sai desse tipo de emprego, então é um emprego que tem muita rotatividade, vão chamar bastante pessoas, tá? Médico, a gente nem vai falar sobre essa questão, que médico realmente é muito difícil, né? No sentido de ter até concorrentes, às vezes ninguém se inscreve, tá, gente? É difícil mesmo. Psicólogo, ok? Recepcionista, olha aqui, outro cargo que vai exigir aqui, olha, o ensino fundamental completo, oitava série, nono ano. Então, você vai poder fazer aqui, por exemplo, 2 concursos, um de inspetor e o de recepcionista. Professor, mas o horário bate? Nós vamos ver isso já já. Servente, então, de limpeza geral, que exige ser alfabetizado, então, sabe ler e escrever, perfeito. Aí você vai ter escalas de horário, às vezes pode ser de manhã, tarde, ou tarde, noite, então depende da escala de trabalho, tá bom? Claro que se uma pessoa que trabalha como serviços gerais, tal, ganha um salário mínimo, aqui, ó, já está melhor do que o salário mínimo, né? Então, vale muito a pena, tá bom? Naquele mesmo ideal, que a pessoa entra, é o primeiro concurso, estuda e faz outros concursos, tá bom? Auxiliar de merenda. É uma diferença aí de R$ 50, mais ou menos aí, da limpeza para o auxiliar de merenda, já é um serviço um pouco menos pesado, mas também aí exige agora um pouquinho mais, que é o ensino fundamental completo, incompleto, que é até a 4ª série ou 5º ano, tá bom? Merendeira, também ensino incompleto, que você vai poder aí ganha um pouquinho mais R$ 40 a mais, né? R$ 43 a mais. Então, a diferença é muito pequena, né? Você também vai poder fazer essas 2 provas. O técnico de enfermagem tem que ter o curso técnico, né? O trabalhador, gente, vocês vão ver aí que é o trabalhador braçal. Geralmente é homem, por quê? Porque é de carpinagem, de limpeza de fossa, é um trabalho pesado, né? Mas pode ser recepcionista homem? Pode. Pode ser trabalhador mulher? Pode. É, não se distingue aqui a questão do sexo, tá bom? Bom, vamos lá. Isso é importante. Qual concurso eu posso fazer? Então, no dia 24 de novembro, nós vamos ter a prova de trabalhador, provavelmente pela manhã. Quando eu falo provavelmente, porque o edital ele não fala assim, o bloco A será de manhã, o bloco B será à tarde, tá bom? Ele não fala isso. Ele fala que serão em horários distintos. Então, o trabalhador pode ser aí pela manhã, provavelmente. O bloco B, que aí aqui exige ser alfabetizado o trabalhador, né? Servente exige a 4ª série, o 5º ano. Serviço de limpeza exige aqui também ser alfabetizado. Merendeira exige a 4ª série. Então, aqui vai ter um público bem grande de estudos, porque muitas pessoas que já são formadas com ensino médio vão concorrer com essas vagas, porque a situação não está fácil para todo mundo, né? Está difícil mesmo. Aqui, no dia 1º de dezembro, vão ter outros concursos dentro do mesmo edital. Então, provavelmente, pela manhã, inspetor, à tarde, recepcionista. Você está vendo que era o grau de exigência igual? Então, você vai poder fazer essas 2 provas, ok? Se você é técnico de enfermagem, pode fazer o de auxiliar de enfermagem, né? Você, como técnico, também vai poder fazer como enfermeiro, se você tiver o superior.
Aí aqui são cargos de superior, a pessoa não vai poder fazer outro concurso, né? Claro, se ela quiser fazer de ensino médio, tá? Muito bem, então a gente entendeu aqui que vai dar para você fazer várias provas. Vamos entender aqui o de agente comunitário. Se eles jogarem para a tarde, por exemplo, quem é inspetor vai poder fazer de agente comunitário, mas não está claro, é na mesma data. Eu, por exemplo, não acho justo. Podia jogar ou para outra semana, ou, por exemplo, para aqui, para essa semana, para o dia 24. Por quê? Uma semana antes. Porque quem tem um pouquinho mais de estudos vai tentar fazer o de ensino médio, né? Eu jogaria, se eu fosse a banca, jogaria para uma outra semana, certo? Para ter mais pessoas inscritas, etc. Muito bem. Aí aqui vai ter lá os procedimentos da inscrição, né, a solicitação de isenção, como nós já falamos, ó, igual ao outro, ó, doação de sangue, desemprego, quem ganha pouco, quem doa medula óssea, quem doa leite materno, ok? Quem tem deficiência também vai poder pedir a isenção das taxas. Aqui, para a língua portuguesa, gente, desculpa, para o que eles exigem do cargo, para quem é alfabetizado em ensino incompleto, vocês veem o que eles pedem aqui, ó, português e matemática, e com o mesmo número de questões e o mesmo número de peso. Para quem é fundamental completo, vão exigir aí português, matemática e os conhecimentos específicos. Ensino superior não tem matemática, mas tem língua portuguesa e os conhecimentos específicos. Já para os médicos, não vão pedir língua portuguesa, só vão pedir, então, políticas de saúde e os conhecimentos específicos, ok? Muito bem. Então, você vai ter que acertar 50% da sua prova para você ser considerado aprovado. E ter obtido a metade da maior nota do grupo da sua especialidade. Então, ou seja, você tem que pegar aí a metade da maior nota, ou seja, se alguém lá, no caso dos médicos lá, acertou, ganhou lá 40 pontos, você vai ter que acertar 20. Então, a maior nota. Eles abrem essas possibilidades porque o número de médicos inscritos são bem pequenos, né? Bem pouco. Isso aí é só para médico, né? Isso que você falou. É isso, ó, esse detalhe aqui é só para médico. Por quê? Porque tem concorrência minúscula, tá, gente? Tipo assim, médico foi lá, se inscreveu, provavelmente ele é aprovado. Por quê? Porque o poder público, gente, paga muito pouco para médico. É, professor, mas lá está 17 mil. Mas você acha que o médico ganha 17 mil, gente? O médico, ele ganha muito, muito, muito mais, tá bom? Não é só 17 mil. Isso é 17 mil para quem tem a carga completa no município, tá bom? Então, cuidado aí você se enganar aí com a situação do médico. O médico é outra categoria, tá bom? Um dia a gente chega lá. Vamos lá. Classificação, posse, isso você vai ler com mais calma, né? Primeiro vamos passar no concurso, né? Validade do concurso, tal. Aí aqui, gente, isso é importante. Leia qual é a função do sujeito aí, do cargo. Eu vou citar como exemplo o do trabalhador. Ó, trabalhador. O trabalhador, ele vai fazer o quê, ó? Ele compreende as seguintes atribuições, ó. Limpeza, manual de valas, capinação, pinturas de guias, varreção de rua. Então, gente, é uma coisa muito abrangente, né? Ó, limpeza de boca de lobo, pintura, retirada de entulho, de demolição, limpeza de terreno. É um trabalho pesado, né? Eu não sei por que dão esse título, né, de cargo, trabalhador, como se os outros não fossem, né? Tinha que ter um outro nome aí, mas tudo bem. Aí cada prefeitura escolhe o seu. O que faz a merendeira e o que faz auxiliar de merendeira, né? Tem uma diferença. Então, você precisa fazer a leitura aí minuciosa da função, tá bom?
A diferença é de R$ 41. Sim. Entre um cargo e outro é muito pouco, né? É assim, é um absurdo. Aí, às vezes, você fala assim, é melhor ser auxiliar por conta de R$ 40 e ter menos responsabilidade do que... Primeiro que eu acho um absurdo essa diferença aí, né? Muito, muito pouco. Bom, É que, aí... desculpa, Pode falar. é que, na verdade, chega quando você tá lá, todo mundo faz a mesma coisa, entendeu? Não tem esse negócio de que, eu sou isso, eu sou aquilo. A demanda ela é tão grande que ou vocês ali que estão juntos se juntam e todo mundo faz a mesma coisa, ou o serviço não anda, e aí vai sobrar bronca para todo mundo, e aquele coisa tudo lá. Eu digo isso porque eu tenho uma conhecida minha que ela é servente aqui na escola perto de onde eu moro aqui, e ela fala isso, ela fala, meu, a única diferença que tem é a servente da limpeza e a servente da cozinha, só. O resto é tudo servente. E é isso Todo mesmo, mundo faz a mesma coisa. porque na própria descrição do cargo, eles deixam uma brecha, falam assim, geralmente, né? O que o supervisor falar e o que substituir, no caso da auxiliar, né? Substituir a merendeira na falta de. É que nem o diretor e vice-diretor. O diretor e vice-diretor faz a mesma coisa, né? Um substitui o outro, no caso, né? Então, a gente precisa entender e, no meu ponto de vista, eu faria os dois concursos, né? Porque você vai lá e tenta os dois, e o que entrar tá bom, né? Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode fazer. Aproveitando que esse rapaz falou que conhece alguém que trabalha lá e tal, que eu vi em algum lugar, acho que foi no YouTube, no Facebook, lá que eles comentando do concurso, que recepcionista recebe insalubridade. Você sabe, você que tem essa conhecida na prefeitura, se eles recebem insalubridade? Será que ele está ouvindo? Tá, né? Então, depende de onde ele for trabalhar, entendeu? Se Aqui. for um laboratório, alguma coisa, aí eu acho que sim. Do É porque contrário, recepcionista recepcionista. geralmente é posto de saúde, né? Eu acho que, pelo que eu entendi, todos eles recebem insalubridade. Você não Eu sabe, não, Eu né? não sei eu creio dizer. que o Carlos, né? Isso. Que o Carlos está falando é isso, depende da situação. Vamos supor que se você for trabalhar como recepcionista na Secretaria de Educação, Aí não, né? você vai ter. O seu cargo é de recepcionista. Tem Uhum. várias funções dentro dessa questão. Se você for. Recepcionista na própria prefeitura. Lá não tem necessidade, né? Entendi, Numa repartição qualquer da prefeitura não precisa de insalubridade. É entendi. mais quando eu acho que nem ele falou mesmo. Mais para coisa de saúde, laboratório, essas coisas assim, eu acho que sim. Certo. Então tá. E aí é uma questão assim interessante também da gente focar. Claro que a gente tem que ter esse olhar dos benefícios, mas a justiça está, aí eu falo com precisão, né? A justiça está cortando esse negócio de insalubridade, está cortando, gente. Os cargos estão perdendo todas esses benefícios. Por quê? Às vezes diz que é inerente, por exemplo, professor de creche trabalha com as crianças doentes, né? As crianças passam mal, né? E antes recebiam essa insalubridade. Hoje estão sendo cortadas em todas as prefeituras. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes você vai com uma ilusão de que esse valor aqui vai ser agregado ao meu salário, e às vezes não será no meio do percurso, tá bom? Então, pense nisso. Até Com porque eu acho relação... que se tivesse, eles colocariam no edital, sim ou não? Exatamente. Exatamente. Se fosse uma coisa assim, inerente ao cargo, eles. Agora, quando é uma coisa a mais, você vê, não colocam sequer o vale alimentação que alguns ganham e não colocam isso. Não colocam vale transporte, mesmo que seja descontado do funcionário, eles não colocam isso nos editais, por exemplo, né? É um benefício. Se descontado 6%, você receber o seu salário ser descontado 6%, é um benefício. Todo mundo, todas as prefeituras dão isso, mas não colocam nos editais, por exemplo. Isso Hein, mesmo. professor, posso tirar uma dúvida? Pode. Para fazer essa inscrição
Da isenção eu tenho que estar indo na prefeitura, ou dá para fazer pelo celular mesmo, ou para Então, fazer pelo celular nós, ou pelo computador? nós vamos voltar lá? Ó, para que cargo você vai querer fazer? Eu creio que eu quero fazer para uns 3, hein? Inspetor, Isso mesmo. Ó, e quem recepcionista, for fazer isenção, merendeira. gente, isso, quem for fazer isenção, faça para todos, tá? Porque você tem direito, tá? Isso, Ó, isenção, tá aparecendo na tua tela aí? tá. Tá, isenção do pagamento, ó. Acessar nos dias. Então você tem que ir lá Isso. no edital Eu fazer li essa leitura. parte, sim. Então, aí aqui tá dizendo aqui, ó, o que que você vai acessar, você vai mandar os documentos digitalizados, tá bom? Pode ser pelo celular, porque antes era só pelo computador, né? Ou estão falando que tem que ir na prefeitura, pode estar levando lá também as xerox. Eu acho que aqui está dizendo que é num site. Se o seu celular conseguir passar pelo site, não há problema, tá bom? Ah, Tem, sim, tem que tá ser ok, nesses então. arquivos que estão aí, ó. PDF, JPG, É, é que IPEG, às, PNG. É que eu tô sem e é que óculos. às, é que às vezes o seu celular não tem tecnologia para fazer essas questões. Essa conversão, isso. Ah, Mas, sim. mas na grande maioria dos celulares já fazem isso, né? Já falei isso. Mas Uhum. aí você sempre, na dúvida, pede ajuda para alguém, né, gente? Por favor. Esse tipo de Toma coisa uma a gente rodinha, né? pede ajuda porque não dá, às vezes passa. Voltando lá, desliga o Pode tirar uma microfone, por dúvida? favor. Desliga o microfone. Voltando lá na questão da prova, eu estava começando a falar sobre os conteúdos, né? Vou voltar aqui. Essa leitura, então, gente, é essencial aqui do cargo, tá? Vamos lá. Leitura aqui dos cargos, ó. Compreensão, por exemplo, nível alfabetizado. Vamos ser francos aqui, eu falo muito com um professor nosso de português, que ele é espetacular, e ele fala, ó, não vem com esse papo aqui, ó, compreensão de texto, interpretação de texto, ó, o nível vai aumentando, mas a coisa é a mesma, tá? Só muda um pouquinho as palavras, ó. Cargo do nível médio, e aí o ensino superior é a mesma coisa, ó. Aí o superior é a mesma coisa do médio. Então, vamos pensar aqui. Compreensão de texto, interpretação de texto, capacidade de interpretar texto, interpretação de texto. Ou seja, é a mesma coisa, tá bom? Compreensão, interpretação de texto. Cai para todos. Claro que para quem for trabalhador ou para quem for da limpeza, a pergunta não vai ser do mesmo nível da pergunta de um médico. Quero crer que não seja, né? Mas o estudo é o mesmo, a compreensão de texto é igual. Sinônimo e antônimo, tá aqui. Vamos pegar o sinônimo e antônimo, só para a gente entender. Sinônimo e antônimo para quem é alfabetizado, para quem está com ensino fundamental, ó, sinônimo e antônimo pede a mesma coisa, tá? Então, a gente precisa entender o seguinte, português é português. A gente tem que estudar português. Matemática é matemática. Temos que estudar matemática, tá bom? Claro que aqui ele vai pedir os cálculos de multiplicação, divisão, uma coisa mais ligada às 4 operações. E nos outros cargos vão aumentando as coisas. Mas eu quero que você entenda o seguinte, não é molezinha, não é facinho, tá? Então você precisa rever, né? Então, todos aqui vão pedir pontuação, a gente vai perceber que todos os cargos vão pedir pontuação. Então, se esses cargos vão pedir pontuação, eu vou ter que estudar crase em todos os casos, ó, acentuação gráfica, pontuação, é a mesma coisa, né, gente? Acentuação gráfica, pontuação, ortografia oficial, quer dizer, ortografia oficial, ele vai pedir em todos. Então, o estudo é meio que próximo, tá bom? Português e matemática. O nível vai ser um pouco mais apertado para quem estudou mais, né? A gente sabe disso. Ó, você vê aqui matemática, o quanto de conteúdo eles vão pedir e o quanto que eles pedem de conteúdo de matemática para quem é alfabetizado, né? É infinitamente menor, né? Mas se atentem ao seguinte, a parte de específicos, tá?
Nem todos os cargos vão pedir o específico, mas vamos pegar, por exemplo, o cargo de inspetor. Gente, é muito pouco, hein? Você já viu outros concursos públicos de inspetor de alunos de outras cidades? Aqui ele só está pedindo uma lei que é o ECA. Fechou. E ele está pedindo aqui o Primeiros Socorros, que ele traz aqui o livro para você estudar. Então, os específicos de inspetor é muito tranquilo. Poxa, professor, mas o ECA é muito grande. É muito grande, sim. Mas você tem base em uma lei única, é só uma lei. Então, eu vou sugerir que você faça o que o edital está fazendo aqui, ó. Ele está citando a lei do Planalto. Então, se você clicar aqui, ó, ele vai bater direto lá no site do Planalto. E aí, eu sugiro que você pegue o texto compilado. Por que o compilado? Porque ele vai tirar os riscos, as alterações. Aí, eu até salvei, já mandei no grupo para vocês, tá? Aí você vai fazer a leitura dessas 62 páginas, se não me engano, quando você for colocar para imprimir. Então, já corre lá, já dá para estudar sobre o ECA. ECA tem questões em tudo que é lugar. Cuidado, o ECA teve mudanças. Então, essas mudanças é que você tem que se atentar, porque a banca Dá para gosta colocar no muito GPT disso. e pedir o resumo. Oi? Dá para colocar no GPT e pedir o resumo. Mais menos, viu? Cuidado, porque a banca não vai pedir resumo, né? A banca vai pedir a linha da entrelinha. Então, eu não sugiro que você leia o resumo, sinceramente falando. Leia na íntegra, porque a banca ela não vai pedir aquela coisa basicona. Ela vai pedir o que a gente não está acostumado de ver, né? Aquele detalhe do detalhe. Ou as alterações. Claro que se você estiver desesperado, não teve tempo, é melhor ler o resumo do que não ler nada. Isso eu concordo, é melhor fazer o resumo, ler o resumo do que não ler nada. Mas nós temos, pelos meus cálculos, mais de 60 dias, 68 ou 60 quase 70 dias, né? Vamos cortar aí, 65 dias para estudar. Então, faça uma agenda de estudos. Em 65 dias, você tem que colocar eu estou citando o exemplo do inspetor, mas aí você pega esse exemplo e joga para todos os cargos. Você vai ter que colocar lá português, matemática e a legislação, que é a parte específica. Você vai pegar a sua agenda e dividir esses estudos. Em 63 dias, gente, 65 que seja, você vai conseguir ler de cabo a rabo essa legislação. Tá? Então, dentro dos seus estudos, você coloca legislação e primeiros socorros. Então, divide lá, português, matemática, legislação, ECA e primeiros socorros. Você vai pegar 65 dias e dividir isso em assuntos. Dá para estudar, sim, tá bom? Esse exemplo é do inspetor, mas aí você vai pegar esse exemplo e jogar para qualquer outro cargo. Professor, eu quero fazer 2 concursos. Então, português e matemática, bateu, é igual. Se você, por exemplo, quer fazer de recepcionista, que pode ser homem ou mulher, tá bom, gente? Tira isso da cabeça. Você quer fazer para recepcionista, o que vai aumentar? Vai aumentar, no caso de recepcionista, só a parte de informática. Vamos ver isso? Pelo menos pelos estudos que eu vi aqui, ó. Olha aqui, ó, específico. Só a informática que aumenta. Então, poxa, vale muito a pena você fazer esses 2 concursos, gente. Você já estudou português, já estudou matemática. Você vai estudar informática para um cargo e vai estudar o ECA e os primeiros socorros para outros. Está curtíssimo. Praia Grande não pede legislação municipal. Praia Grande não está pedindo legislação do servidor. Os outros concursos pedem, viu? Especialmente professores geralmente pedem a legislação municipal, a legislação focada na área do servidor, não está pedindo. O conteúdo está muito curto, gente. Em comparação a outros municípios, curtíssimo. Então, é a tua oportunidade. 2 anos, prorrogável mais 2, oportunidade de ouro, tá bom? Gente, eu falei mais ou menos aqui sobre o edital, acho que não tem muito segredo, né? O segredo é você realmente estudar o edital, tem que estudar o edital, tá bom? Porque se você não estuda o edital, você
provavelmente não vai saber o que está acontecendo, então é muito ruim isso. Para a apresentação aqui. É muito ruim você não estudar o edital, porque você precisa entender o que o teu cargo vai fazer, quais são as atribuições desse cargo, você precisa entender como que vai funcionar esse edital, isso é primordial, tá bom? Abro aqui para perguntas, questões, dúvidas, bate-papo, conversa. Professor, Oi, pode falar. eu gostaria de saber se eu vou fazer para técnico de enfermagem, né? Eu não vi ainda, eu não li na íntegra o edital, mas eu gostaria de saber se eu vi alguma coisa assim, falando se vai ter para o período da noite, se vai ser por dia, que eu vi que é 40 horas semanais, né? Só que eu gostaria de saber se vai ter para a noite, se o senhor chegou a ver alguma coisa. Lá não está, pelo que eu vi, lá não está detalhado, mas vamos ver aqui, eu vou olhar, procurar. Não está detalhado, mas ele fala 30 horas, se não me engano. Peraí, deixa eu voltar aqui. Enfermeiro e auxiliar de enfermagem, ó, 40 horas semanais, não fala nada. Técnico de enfermagem, Isso. ele fala aqui 40 horas, também não fala 40 horas semanais, então ele não fala que período que é, tá? É claro que onde você for, você precisa observar isso, que aí vai ter o adicional noturno, Isso. tem essas questões também. Mas aí, lembrar que a concorrência do noturno é muito grande, né? Por que é grande? Porque a grande maioria vai querer trabalhar durante a semana aí, normal nos postos de saúde, etc. Aí no pronto-socorro, nas atividades que tiverem aí noturnos, a concorrência é muito, muito grande, né? Eu acho. Acho, né? Não tenho certeza. Obrigada, professor. Bom, gente, sobre o nosso concurso, o nosso cursinho, o que você vai oferecer de curso? Eu vou oferecer o curso gravado. Por que gravado, professor? Porque eu já tive experiência, né? A última foi em Santos, a procura é muito pequena, porque os cargos, tirando o cargo de ensino superior, né? Os cargos têm um valor de pagamento baixo. Então, as pessoas não querem investir num cursinho. Então, elas não investem no cursinho, para pagar cursinho, fazer cursinho, e depois, né, ganhar pau aí na prova, as pessoas acabam não querendo investir, que eu acho uma bobeira, né? Porque eu acho que se você investe no cursinho, eu vou pegar o exemplo do cursinho de inspetor, que eu estou cobrando R$190. São 2 meses de cursinho. Aí a pessoa cria uma rotina de estudos. Quando a aula é gravada, a pessoa às vezes não vai, fica com aquela preguiça, enfim, ela mente para ela mesma, né? E acaba, não vou estudar. Quando a aula é ao vivo. Oi, Luciana? Uma pena, porque a aula o curso de vocês é muito bom. Eu estava saindo 10h, meio-dia, ela estava vindo lá no fundo. Oi, Luciana. Luciana, seu microfone está ligado, tá bom? Então, e realmente, viu, Carlos? O curso é bem legal, os professores são bem legais. Vão ser esses mesmos professores que a gente vai pegar de cursos que já passaram, e eles vão ter as aulas gravadas lá. Só que quem fizer, a proposta é assim, quem fizer a inscrição das aulas gravadas vai ganhar o nosso aulão ao vivo. Vamos ter o aulão ao vivo lá no início de novembro, que é aulão resumo. Então, você vai estar estudando e vai ter direito ao aulão ao vivo, aulão resumo, que ficará gravado, que você vai poder assistir depois. Por que a gente vai fazer dessa maneira? Porque não paga, viu, Carlos? Não paga. Aí, quando eu faço essa inscrição ao vivo, aí, vamos supor, 15 pessoas se inscrevem, não paga nem a hora-aula do professor, e aí eu fico no prejuízo, essa é a verdade. Então, não dá para a gente ficar 2 meses trabalhando sem receber, entendeu? Então, nós vamos ter as aulas gravadas, que vai ser com base no edital. Professor, a aula gravada, mas não tem nada a ver com o edital. Não, tem sim. É ligada ao concurso público que você vai estar estudando, tá bom?
e com os professores que são os nossos professores. E aí nós vamos ter um resumo, e nesse resumo, quem fizer a inscrição vai ter direito ao resumo. Você vai ter a possibilidade de escolher por módulos, ou você só faz português, ou você só faz matemática, ou você faz português, matemática e os específicos. Não vou ter os específicos de todos os cargos. Por quê? Por exemplo, em enfermagem, eu não tenho professor, gente. Não tenho professor para dar aula para você e falar de enfermagem. Eu até tenho alguns contatos, mas, gente, se não for para fazer uma coisa boa, legal, assim, é melhor não abrir. Então, eu abro os concursos, os módulos de quem eu tenho certeza de que vai funcionar. Então, a gente tem aí para inspetor, nós vamos ter para recepcionista, nós vamos ter para agente comunitário. Esses a gente vai ter específico. Os outros vai ser só a parte geral, português, matemática e, no caso de informática. O ECA vai ter sim, que é inspetor, tá bom? Inspetor vai ter sim. O ECA nós temos muitas aulas, porque nosso foco aqui é educação, então a gente tem muita aula de ECA, muito material de ECA. ECA para nós é muito básico, tá? Então a gente vai ter sim, tá bom? Gente, alguma dúvida sobre o curso? Sobre o concurso? Quando vai começar? Nós vamos amanhã já começar a disponibilizar as aulas. Não prometo de colocar tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, vai colocar todos os assuntos de português, talvez não dê tempo para a gente fazer isso. Mas, assim, eu sei que o teu tempo é precioso, o meu também. Então, assim, qual é a ideia? Coloca algumas de português, coloca algumas de matemática, coloca algumas de legislação, etc., etc., dos específicos, né? Para que você tenha alguma coisa para estudar, aí com calma eu vou colocando todo o conteúdo. Vamos seguir exatamente o que está no edital. E se no edital faltar alguma, vamos supor, eu não tenho aquela aula, que não existe essa possibilidade, porque eu tenho todas as aulas, não tenho aquela aula gravada, eu vou oferecer uma outra aula depois, tá bom? Aí, talvez ao vivo, mas não tem, todas as aulas que eu já estou vendendo, essas aulas eu já tenho, tá bom? Regiane? Professor, boa noite. Pode falar, Eliton. A Regiane tinha levantado a mão, mas pode falar. Duas dúvidas. Uma delas é, como já trabalho registrado, eu fiz o curso de brigadista, primeiros socorros. Isso num curso conta também? Vai contar com o teu conhecimento, né? Você aprendeu lá sobre primeiros socorros e na hora da prática, de resolver a prova, tenho certeza que você vai relembrar de algum conteúdo. Mas tomar cuidado, que você tem que ver que este conteúdo que você aprendeu lá é o mesmo conteúdo que a prova está exigindo, porque, assim, a prova, eles colocaram lá, para inspetor, né, um manual da cidade de São Paulo, que eu também achei um absurdo, né? Eles pegaram o manual da cidade de São Paulo. Então, aquele manual de escolas da cidade de São Paulo é o que eles vão exigir no seu concurso. Mas é básico, ele vai falar lá sobre desmaio, sobre queimadura, fratura, enfim, ele vai falar sobre aquelas coisas que você aprendeu nesse curso que você fez, provavelmente. Então, ele vai te ajudar na hora de realizar a prova, os conteúdos, mas não é garantia de nada, porque eles não vão pedir, eles não pedem certificados, né? Isso, porque quando eu fiz na área que eu estava trabalhando, que foi até na área da Uzi Minas, eu fiz o curso de brigadista, primeiros socorros, de incêndio, de prestar os primeiros socorros, como até ataque cardíaco, no caso do amigo do lado tiver. Isso. Então, aquilo que eu falei para você, esse conteúdo vai te ajudar a responder a prova. Mas tome cuidado, porque às vezes o conteúdo não às vezes quem te ensinou lá, de repente não ensinou direito, ou não ensinou como que está no manual que eles passaram. Eles passaram assim, pessoal, eu vou pedir o que está nesse manual. Eles mandaram o conteúdo. Então, você tem que ler aquele manual, tá bom? Claro que tem alguns universais, né? A temperatura, essas coisas são universais, a gente sabe disso. Mas não custa você fazer a leitura do material que
foi pedido no edital. Nós já postamos lá no grupo também. Camila? Oi, tá me ouvindo? Tô sim. Então, eu queria tirar uma dúvida, né? Que eu vi você falando sobre a isenção de pagamento para desempregado. Só que eles vão liberar dia 23, né? Sim. E eu já fiz a inscrição, só que eu não fiz o pagamento. Será que tem como eu mandar o documento depois? Sim, você não pode pagar, né? Se você pagar, aí não vai ter isenção, entendeu? Aham, então, porque no celular não mostrou nada de enviar documento. Aí eu fui abrir pelo computador, já mostra enviar documentos. Só que aí quando eu clico, fala assim que não está disponível. Então acho que no caso eu não consegui, só, né? só dia 23. Aí no dia 23 você vai ter acesso. Mas assim, não paga, né? Porque senão você não vai ser isenta, né? Não. 23 a 27, não é isso? 23 a 20. Agora o dia sim, eu não sei, mas é dia 23 a 29, se eu não me engano. E no caso, esperar a resposta, né? Sim, aí eles vão dar a resposta, eles vão falar assim, quem é que foi isento? Quem não for, Que foi não foi, tem diferido, que né? pagar. Né? Quem não foi isento tem que pagar. Isso eu queria saber. Mas aí, eu vi o Camila e todos os outros. Eu nunca recomendo que vocês façam inscrição nos primeiros dias. Eu sei que a nossa sociedade é grande, mas, por exemplo, e se muda o edital, Camila? Mudou o edital e fala assim, olha, eu fiz inscrição para dois cargos, e agora vai ser dia tal, e a prova vai ser outro dia, que é o dia do aniversário, dia do meu casamento. Eu não vou poder ir. Então, assim, aí, claro que se você pagou, eles vão poder devolver o dinheiro, mas é melhor se inscrever depois, sempre depois. Claro que nunca no último dia, mas nunca no primeiro também. Eu sou contra a ser no primeiro, porque no primeiro você sequer conseguiu ler o edital direito, entendeu? E aí as dúvidas vão surgindo, como surgiu agora a sua. Então, eu sugiro que não façam inscrição imediatamente. Pode falar, Carla. Eu tenho uma dúvida. Eu sei que Praia Grande é uma cidade muito séria, né, nessa parte de concurso, mas pode ter concurso durante o período de eleição? É durante o período de eleição um concurso? Porque não diz que 3 meses antes da eleição pode ter? Então, gente, primeiro que não é período de eleição. O concurso vai ser lá em dezembro. Entendi. Então, assim, mas as inscrições estão no período de eleição, mas o concurso é lá em dezembro. Entendi. Passou já as eleições, então, assim, não tem problema. Então, Independente disso, as prefeituras muitas vezes pedem autorização, não estou falando que é o caso de Praia Grande, mas eles pedem autorização para o juiz eleitoral, por exemplo, viu lá alguns cargos que são médico. Médico é cargo de emergencial, né? Auxiliar disso, auxiliar de enfermagem e tal, eles às vezes pedem autorização e o juiz eleitoral autoriza, é emergencial. Talvez o que não seja emergencial lá seja o de recepcionista, porque os outros todos é de caráter emergencial. Por exemplo, o trabalhador. Você imagina não ter ninguém para roçar ou limpar a fossa da cidade. A prefeitura pode alegar lá, não tenho mais ninguém para limpar, e aí vai ter enchente, aí vai ter no seu... Então, assim... Eu lembro que o ano passado, para trabalhador, eles pegaram, acho que 150 pessoas, e antes deles conseguir convocar as pessoas mesmo, as pessoas que já tinham passado, aconteceu isso em Praia Grande. Então, só o exemplo isso. Então, assim, pode fazer o concurso durante o período? Na lei diz que não pode, mas mas primeiro que a prova é depois. E também, se a prefeitura alegar necessidade extrema, o juiz autoriza e pode, entendeu? Então, não é uma regra assim muito, muito, muito fechada. Um exemplo que eu falo por que disso? Porque, por exemplo, o concurso de Cubatão, isso eu sei porque eu trabalho em Cubatão,
ele foi autorizado pelo juiz, podia abrir o concurso agora, nesse período também, que é ligado à educação. Só que a prefeitura acabou não focando nisso, mas não tem isso não, tá? Tem a lei, mas sabe aquela coisa que Brasil é assim, tem a lei, mas não funciona, né? Tá bom, obrigado. Tá. Mais alguém, gente? Camila? Então, eu tenho outra dúvida também sobre o agente comunitário. Diga. Porque eles colocaram lá, né, no anexo 3, que tem que ser por região, né, para você se inscrever. Isso. Aí em cada Porque é uma lei federal, viu, que diz isso. Que o agente comunitário de saúde, todos os municípios é desse jeito. Santos acabou de fazer, também era assim. Tinha que ter o comprovante de residência. Você vai ter que ter o comprovante de residência daquela região, tá? Você tem que morar lá. Uhum. Aí eles colocaram o nome das ruas, né? Que podia se inscrever assim pelo bairro. Sim, é isso. Então, No caso, você vai ter que pegar a sua casa, ver aonde é que você mora e ver onde o posto de saúde que fica próximo da sua casa. É ali naquele bairro que você vai poder participar. Não vai poder participar de outros bairros. Ok? não entendi, é porque eu acabei não achando o nome da minha rua. Eu só vi, tipo assim, marcado no mapa. Aí eu fiquei meio em dúvida se eu podia me inscrever naquele bairro ou não. Então, se sua rua aparece, mas ele diz muito claro lá no edital, que eu fiz a leitura disso, que no caso da sua dúvida, você vai procurar o posto de saúde da sua região e perguntar: a minha rua, qual é o posto que é responsável? É o do bairro X ou do bairro Y? Que aí eles vão dizer, é do bairro X. Então aí você se inscreve naquele lugar, para não te dar problema depois. Tá? Então, vai que no caso eu me inscrevo num Zaf errado. Eles Então, nem avisam. Eu vou fazer a prova e. você vai fazer a prova, eles vão te chamar, você vai passar, quando te chamar, cadê o comprovante de residência? Não pode, entendeu? Mas no edital está dizendo isso. Em caso de dúvida, procure o posto e pergunta qual é a correspondência da sua rua ali, onde a sua rua está e o bairro e o posto que é o responsável. Então, eu tiraria essa dúvida antes de fazer a inscrição, por exemplo. Porque na inscrição você já tem que dizer provavelmente qual é a vaga que você vai concorrer. Então, tá vendo aí a necessidade de tirar todas as dúvidas antes de fazer a inscrição, né? Professor, Adriana, pode falar. eu entendi, no caso até a Camila fez uma pergunta aí, eu entendi o seguinte, que nem eu moro aqui em Praia Grande, eu moro na cidade de Ocean, e eu vi na relação lá do edital quem é do bairro Ocean, né? Porque eu tenho como comprovar, eu tenho um endereço, tá no bairro Ocean. Então, no caso, se eu for me inscrever com o agente comunitário da saúde, no caso, eu teria que ter um endereço da cidade Ocean, né? Seria isso? Isso, é isso, é isso. Tá. Não pode se inscrever, por exemplo, num bairro da Vila Sônia. Você não vai poder se inscrever em outro bairro. Não pode. Se você fizer inscrição... porque você pode falar assim, eu não sei, gente, logisticamente lá na Praia Grande. A Ocean vai ter muito mais candidatos, porque é mais populoso do que a Vila X. E aí você vai concorrer naquele bairro e não no outro. Não adianta, porque você vai ter que ter o comprovante de residência, tá bom? Tá bom, obrigada. Só para lembrar que é só este cargo, os outros não têm isso, tá, gente? É o cargo do agente comunitário. Os outros, qualquer pessoa de qualquer lugar do país pode vir aqui fazer a prova. Então, pode parecer bobeira, mas pensa assim numa coisa, gente. Você conhece algum parente que mora lá no Nordeste? Ele está desempregado lá, sei lá, quer ter uma chance de vir para cá, chama ele para fazer a prova aqui. Não importa, porque não tem nada de conteúdo que fale só sobre Praia Grande, é uma coisa geral. Então, eu sugiro que você faça essa divulgação. Mais alguém, gente? Para não ficar muito extenso também, a gente precisa encerrar aqui.
Geralmente é o posto de saúde que você tem consulta, mas vamos supor, Gisele, você tem um cadastro num bairro, você faz consulta naquele bairro, só que, sei lá, você se mudou de casa, enfim, você faz consulta num bairro, mas a tua rua não corresponde àquele posto. Na dúvida, o edital fala isso. Vá no posto e pergunta: a minha rua, Rua Santa Terezinha do Menino Jesus, número tal, corresponde a esse posto de saúde desse bairro? Aí, se eles falarem sim, corresponde. Não, não, é o bairro do vizinho. Aí você tem que se inscrever no bairro vizinho, tá bom? É melhor tirar a dúvida antes. Na dúvida, procura a saúde de Praia Grande, né? Gente, eu agradeço. A nossa intenção aqui é que você passe, estude. Você não tem dinheiro para pagar o cursinho? Não há problema, a gente divide em vezes, facilitamos. A minha ideia aqui, nós aqui queremos que você passe no concurso e que você tenha aí um emprego legal, melhor do que você tem hoje, e que você possa ser, pelo menos, grato ao nosso trabalho, é isso. Então, assim, a nossa ideia não é só ganhar o dinheiro. Claro que eu preciso pagar minhas contas, né? Mas eu preciso que você passe. Por isso que nós temos lá os nossos grupos do WhatsApp, nós temos lá os grupos do WhatsApp, a gente deixa lá provas, material, a gente cria um Google Drive para você ter acesso a material gratuitamente, tá? Às vezes eu vou chamar para uma aula, gente, vem aqui para aula de matemática, aula de graça, ó, vem aqui conhecer o professor. Então, a ideia não é só ganhar dinheiro, a ideia é fazer com que você passe. E aí, se você pegar, vou citar de novo o exemplo lá do inspetor, você pega lá R$190, divide em quantidade de horas, aulas, mais ou menos, eu comecei aí pensando na aula de amanhã. Os dias que você vai ter, você vai gastar R$3 por dia, é a média. R$3 por dia. Não paga nem a condução. Então, assim, vale a pena, sim, porque te dá um norte, te dá um estudo, tá bom? Então, eu conto com a sua presença nos nossos cursos. Claro que eu digo para você também com peso no coração. A aula gravada é boa? É maravilhosa, né? Mas melhor seria ao vivo, porque o ao vivo, você cria rotina, você estuda todo aquele horário, e aí te obriga a ir lá estudar. No gravado, se você não for metódico, se você não criar lá uma rotina, você não estuda. E aí, isso é péssimo para mim, porque você vai falar assim lá para os seus colegas: eu fiz o curso do professor César lá na Conhecer e eu não aprendi nada, e não passei. Mas você não estudou mesmo? E até provar que você não estudou, então é ruim para mim. Então eu quero que você faça inscrição, mas estude. Não faz inscrição, paga lá em 10 mil vezes e não estuda. E aí você não vai passar, ainda vai me queimar. E aí eu não gosto disso. Então, assim, a ideia não é essa. A ideia é que você passe. Porque se você passa, eu cresço, tá bom? Um abraço a todos e pode perguntar aqui, gente. Quem levantou a mão, pode perguntar. Então, em relação ao seu curso, você dá aula, tudo, aí no curso tem, tipo, meio que provinha pra gente fazer? Geralmente de aula em aula. O professor pergunta lá, vamos falar sobre crase? Aí o professor vai lá e dá as questões sobre crase. Vamos falar sobre equação de primeiro grau? Não sei nem se cai no concurso, gente, eu não decorei tudo. Aí vamos lá, tem lá os exercícios da equação de primeiro grau. Então, o professor fala do assunto, exercício. Fala do assunto, exercício. Sempre, geralmente assim. No caso, seria uma simulação, né, professor? Exercício é simulação, né? Isso mesmo. Aí a gente tem banco de questões do IBAN, mas assim, dá para a gente trabalhar com outras questões também, com outras bancas, né? Especialmente quando a gente parte para a parte dos específicos, né? Um exemplo, o ECA, dos específicos de inspetor. Tem lá muitos lugares que tem questões sobre o ECA. Primeiros socorros, tem muitos lugares que tem questões de primeiro socorro. Então, a gente pega essas questões e trabalhamos as questões nas aulas, tá bom?
O professor trabalha com vocês nas aulas. No caso, é aula gravada, mas ele vai estar trabalhando. O bom da aula gravada, vamos falar agora do lado bom. Eu falei do lado ruim, né? Que você não cria rotina. O lado bom é pausa, vou ver daqui a pouco, volta, corre, deixa eu acelerar um pouquinho, tô no ônibus, vou ouvindo, e quando chegar no lugar onde eu paro, eu vou lá e faço o exercício. Então, tem um lado bom também, que o ao vivo, você não tem como fazer, né? Se é ao vivo, você tem que estar prestando atenção no ao vivo. Agora, o nosso ao vivo também é ao vivo e fica gravado, né? Agora, aula presencial, gente, não dá mais. Não dá mais. Professor, eu só aprendo presencialmente. Não dá mais. No nosso corre-corre, ninguém consegue mais fazer aula presencial. Por quê? Porque é o transporte, porque é o trânsito, porque é o lanche, porque é o tempo, porque é a risadinha que vai ter lá no grupo, até o professor começar, perder o tempo. Online não tem isso, gente. Online é 8 horas começou a aula, 8 horas começou a aula, é das 8 até tal hora. Então, assim, é diferente, tá? A gente ainda não se acostumou 100%, mas o online não tem como tirar, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus. E, não perca a oportunidade. O máximo que pode acontecer é você utilizar o concurso como treino. O concurso é treino, técnica. Então, você vai lá, aprende, vai fazendo e vai usando como meta. Esse concurso, eu atingi 50% da prova. No outro, eu vou atingir 60%. No outro, eu vou atingir um pouco mais. Então, isso é importante. Só para deixar claro aqui, se você fizer os dois cargos, tá, gente? Por exemplo, de recepcionista e de inspetor, eu estou fazendo um descontão aí que vai ser 210, se eu não me engano. Eu já mandei lá no grupo de vocês. Para sair mais barato, tá? Então, 190 é o curso de inspetor, tá ok? As aulas vão ficar gravadas, tá? Isso. E aí nós vamos ter também aí algumas aulas ao vivo, que eu vou marcar um aulão resumo ao vivo para todo mundo. Então, encerra aqui a gravação e eu fico aqui à disposição para tirar dúvidas para você. E depois essa gravação vai ser circulada aí nas redes sociais, tá bom? Um abraço, até mais.